sou a professora Julie de Matemática, essa é a nossa aula de número 83. É a segunda parte do nosso estudo sobre circunferência. Então, se você não viu a parte número 1, que era a aula de número 82, eu recomendo que você volte e assista, ok? O objetivo hoje vai ser compreender o conceito de arco da circunferência. Então, nessa aula você vai precisar do seu caderno, caneta, lápis, borracha e régua, né? Caderno e caneta é para fazer as anotações, lápis, borracha e régua para resolverem os exercícios. Então, vamos relembrar rapidamente alguns conceitos que a gente já viu aí sobre a circunferência, né? Então, na circunferência ao lado, vale relembrar que o O aqui é o centro da nossa circunferência, né? É a parte ali que tem a mesma distância do centro até a beira da nossa circunferência, né? Que vai ser o nosso raio. Mas, enfim, AB é uma corda, ou seja, é um pedaço aqui da circunferência, dois pontos, né, que se ligam. Então, AB aqui é uma corda da nossa circunferência. OC vai ser um dos raios, o raio é esse aqui, ele vai ser o mesmo em toda a extensão da minha circunferência. E DE é um dos diâmetros, né? DE aqui é um dos diâmetros. Lembrando que o diâmetro é o equivalente a 2 vezes o nosso raio. Tranquilo? Então, vamos ver sobre arco, né? Considere dois pontos distintos de uma circunferência. Estes pontos a dividem em duas partes chamadas arco. Então, observando esse primeiro desenho aqui, a gente tem dois pontos, o ponto A e o ponto B. O ponto A e o ponto B vão dividir a nossa circunferência em dois arcos. O primeiro deles, ou o que a gente chama de arco menor, vai ser o arco do A até o B aqui, olha só, o arco menor é a parte menor. E a gente tem aqui o outro arco, AMB, aqui, que a gente chama de arco maior, para poder identificar AMB, certo? Percebam que na representação do arco, a gente geralmente vai escrever os dois pontos e colocar uma pequena curvinha em cima deles, tá? Essa é a representação geométrica do arco, beleza? Então, né, aqui quando a gente tem dois pontos que coincidem com os extremos de um diâmetro, no caso, a gente vai ter um dos arcos, cada um deles vai ser chamado de semicircunferência. Observe aqui que eu estou dividindo a minha circunferência como se fosse no meio. Então, por isso que os dois lados ali vão ser dois arcos de mesmo tamanho. E aí eu tenho, então, o que a gente chama de semicircunferência. Tranquilo? Então, comprimento de uma circunferência, né? Como a gente viu, a circunferência nada mais é do que essa linha, né? Que forma ali o desenho do círculo, né? Lembrando que o círculo é região. Então, se é a linha, ela vai ter um comprimento. Então, para eu calcular o comprimento de uma circunferência, a gente vai ver como que a gente pode fazer. A linha é arquiteta e está fazendo a planta de uma quadra poliesportiva. Qual deverá ser o comprimento da circunferência central dessa quadra, sabendo que o raio deve medir 1,8 metros? Então, olha só, ela tem uma circunferência com raio de 1,8 metros e ela quer saber qual é o comprimento dessa circunferência, né? A gente já estudou, já vimos que a razão entre o comprimento de uma circunferência e a medida do seu diâmetro é constante, ou seja, se a gente dividir o comprimento da circunferência pelo seu diâmetro, a gente vai ter sempre um valor que é 3,14, né? Essa constante que a gente chama de π, né? A gente representa ela pela letra grega π. Para quem não sabe desenhar, a letra grega π, a gente faz dois risquinhos aqui e um pequeno chapéuzinho assim mais ou menos em cima. Essa é a letra grega π, certo? E essa letra representa a divisão do comprimento da circunferência pelo seu diâmetro. Qualquer circunferência dividida pelo seu diâmetro vai resultar nessa constante que é o que a gente chama de π, certo? Lembrando que a constante não é 3,14, tá? É aproximadamente 3,14. Ela tem infinitas casas decimais, ela é um número irracional, então ela não tem fim. Por isso que a gente acaba aproximando para 3,14, ok? Então, dada uma circunferência de raio R, a gente vai ter então que o comprimento dela dividido pelo diâmetro é igual a π, que foi o que a gente já descobriu. Então, eu sei que o diâmetro vale 2 vezes o raio. E para eu encontrar a circunferência, então, né, o comprimento dessa circunferência, eu passo esse 2R que está dividindo para lá multiplicando e eu chego na fórmula. Essa fórmula é a fórmula que a gente vai usar sempre.
Qual é o comprimento de uma circunferência? O comprimento de uma circunferência vai ser igual a 2πr, ou no caso, 2 vezes π vezes r, né? Que a gente não escreve esses pontinhos aqui, que fica feio. Fica muito mais bonito fazer 2πr, certo? Então, sempre é a fórmula que a gente vai utilizar, tá? Fórmula, gente. Fórmula, infelizmente, precisa ser decorada, a não ser que você queira deduzir ela toda vez que você for utilizar como dessa maneira aqui. Mas, basicamente, a fórmula é essa. Comprimento, né, da circunferência é igual a 2πr. Tranquilo? Como que a gente faz para calcular? A gente substitui os valores. Como a gente vai fazer agora aqui para aplicar o exemplo ali que a gente tinha. Então, na situação anterior, como o raio do círculo central da quadra mede 1,8 metros, podemos calcular o comprimento da sua circunferência desse modo. A nossa fórmula é 2 vezes π vezes r. A gente utiliza esse sinal aqui de aproximadamente, né? Na verdade, seria só um tio e um risquinho de igual, mas vamos utilizar esse dali, ok? Então, aproximadamente 2 vezes 3,14 vezes 1,8. Por que aproximadamente? Porque o π não vale 3,14. Ele é aproximadamente 3,14, tá? São infinitos casas decimais, então não tinha como sempre escrever o número π inteiro, né? A gente deixa ali só essas duas primeiras casas, é o que usualmente a gente mais utiliza, ok? Então, 2 vezes 3,14 vezes 1,8 vai me resultar em 11,3. E 11,3, então, é a minha resposta. O comprimento da minha circunferência, né, do círculo ali central da quadra poliesportiva é aproximadamente 11,3 metros. Perfeito? Bem facinho, né? Bem tranquilo de fazer. Observação importante. Convém lembrar que o número π, né, que indica a razão entre o comprimento de uma circunferência e a medida do seu diâmetro, é um número irracional, ou seja, né, ele não pode ser representado na forma decimal exata, nem por uma dízima periódica. Então, o valor do π é aproximadamente isso daqui. 3,14159263 e segue, gente. Tem infinitos números aí que a gente não sabe, tá? Existem computadores hoje em dia que estão calculando números de π ainda, mas ele não tem fim, ele vai ser sempre uma continuação aí, sempre números aleatórios, como a gente já viu, é um número irracional, ele não vai se repetindo. Então, por isso que quando a gente vai utilizar na hora de fazer cálculo, em vez de utilizar esse monte de número, a gente utiliza geralmente os 3 primeiros aqui, 3,14. Dependendo do exercício, ele utiliza somente 3. Então, veja o que o exercício está te dando. Se o exercício não te der nenhum valor, você usa 3,14, ok? Então, exemplos. Vamos calcular o comprimento de uma circunferência de 16 centímetros de diâmetro, considerando π igual a 3,14. Viu? Ele falou qual é o valor que é para você usar para π. Tranquilo? Temos, então, que o diâmetro é 16 e o comprimento, então, da circunferência, nesse caso, é π vezes d. Por que é π vezes d? Porque a gente sabe que d é 2 vezes r. Então, se d é 2 vezes r, ó, o 2 está aqui e o r está aqui. Eu substituo os dois por d, e aí eu fico com um comprimento igual a d vezes π. Eu poderia fazer o quê? Poderia dividir o diâmetro por 2 e depois aplicar na fórmula aqui que ia chegar no mesmo resultado. Tanto faz, ok? Então, assim a gente vai ter que o comprimento da circunferência nada mais é do que 3,14 vezes 16, que é igual a 50,24. Observe que o 16 estava em centímetros, então a minha resposta também vai ser em centímetros. Logo, a circunferência tem 50,24 centímetros de comprimento, ok? Vamos para o exemplo de número 2, então. Vamos calcular a medida do raio de uma circunferência de 37,68 centímetros de comprimento. Opa! Aqui considerando π igual a 3,14. Aqui ele já me deu o valor da circunferência. Ele quer saber qual é o valor do raio. Como que eu vou calcular? Da mesma maneira, substituindo os valores dentro da fórmula, ok? Então, ele me disse que C é igual a 37,68 e eu sei, porque a minha fórmula me diz, que C é igual a 2πr, certo? Então, isso significa que eu vou ter o quê? 2πr igual a 37,68.
porque seria igual a C. C é 37,68. Agora é só eu calcular normalmente. Ele mandou eu considerar π como 3,14, então eu vou ter 2 vezes 3,14 vezes R igual a 37,68. Eu fico com 6,28R igual a 37,68. R, então, vai ser 37,68 dividido por 6,28. R, então, vai me resultar em 6. Ou seja, o raio da minha circunferência é de 6 centímetros. Prestem atenção. A unidade de medida que ele me deu era 37,68 centímetros. Então, a resposta também vai ser em centímetros, ok? Depende da unidade de medida que ele está te dando no início do exercício para você calcular, para você saber qual vai ser a unidade de medida da sua resposta. Bem facinho, né, gente? Circunferência é um conteúdo bem tranquilo de se estudar, né? Eu espero que tenha ficado claro. Na verdade, isso daqui, essas duas aulas foram bem uma revisão, né, de coisas que a gente já tinha estudado, né, nos anos anteriores aí. Nas próximas aulas a gente vai aprofundar um pouquinho mais o nosso estudo sobre circunferência, mas o básico e a base que vocês precisavam ter foram nessas duas primeiras aulas. Eu espero que tenha ficado claro. Não esqueçam de fazer os exercícios que vocês têm disponível e de assistir e observar o conteúdo que vocês têm aí para vocês, certo? Eu vejo vocês na nossa próxima aula.